Na Vinha FM 739 e na sequência das entrevistas com os candidatos a prefeito de Goiânia, nosso convidado hoje é o candidato do PMDB, Iris Rezende Machado. Ele já está conosco. Nós tivemos entrevista com os outros candidatos e nos próximos dias, amanhã e semana que vem, entrevistaremos os outros concorrentes. Nossa entrevista com a sua participação ouvinte pelo 98100-9190. Iris Rezende, obrigado pela visita, por aceitar esse convite para essa entrevista. Bom dia. Bom dia, Altair Tavares, bom dia, Samuel, bom dia, Cássio Lima, em nome dos quais eu saúdo a toda a equipe aqui da Rádio Vinha e a minha saudação muito especial a todos os nossos ouvintes. Quero agradecer esse espaço que essa emissora, tão respeitada na comunidade goianiense, abre aos candidatos para que exporem suas ideias, seus posicionamentos e até para o povo sentir o ânimo de cada um em relação ao futuro desta cidade. E qual é o ânimo de Iris Rezende Machado 100%, nessa eleição? 100%. Ânimo na expectativa de ganhar as eleições, assumir a prefeitura e realizar o trabalho que a população goianiense está à espera. Eu, felizmente, graças a Goiânia e ao povo, eu já tive a oportunidade, por 3 vezes, de disputar eleições para prefeito e deixar aí a minha marca como administrador. E qual é a próxima marca que o senhor quer deixar? Se for eleito, evidentemente. Em primeiro lugar, no decorrer da campanha, tenho tomado conhecimento das questões mais graves, mais aflitivas, do grau de insatisfação da população em relação a tantos problemas enfrentados hoje. De forma que, assumindo a prefeitura, já com uma equipe antecipadamente da eleição até a posse preparada, assumir a prefeitura num dia e no dia seguinte começar a trabalhar naquele ritmo que Goiânia sempre presenciou quando estou à frente das administrações públicas. E o que é que o senhor tem ouvido do eleitor? Muita queixa. Cidade suja, asfalto estragado, os lotes baldios se transformaram em depósito de lixo. Outros reclamam quanto à estrutura da saúde, que está deixando a desejar, algumas delas fechadas. Outros reclamam da falta de vagas nos CIMEIs. Outros reclamam para a escola de tempo integral no ensino fundamental também, para as crianças cujos pais trabalham fora. Enfim, uma série de questões que nós precisamos assumir e, de imediato, fazer com que Goiânia se torne aquela cidade limpa que já experimentou essa situação quando assumimos o governo passado, os parques bem conservados, as praças motivando a presença das pessoas, viu? Nos determinados horários do dia. E hoje o que nós estamos observando é isso. As praças secaram todas, estão acabadas. Os bosques se transformando em depósito de lixo. A população desmotivada. Bem, então, a prefeitura existe para buscar a solução dos problemas que afligem a população. Nas mais variadas áreas, a prefeitura tem que atuar e é o que nós estamos preparados para fazê-lo. Candidato, a participação do ouvinte, Cláudio Lisias. Ele fez aqui na verdade, duas questões. Vamos dividir por partes. A primeira parte, ele questiona qual a garantia que o senhor dá de que vai cumprir o mandato até o fim, se for eleito. Primeira parte. É a minha palavra, eu já dei a palavra. Eu cometi um erro. Eu estava na prefeitura, já no segundo mandato, e fui convocado pelo partido, pela totalidade dos prefeitos do PMDB,
para ser o candidato a governador, uma vez que o candidato preparado pelo partido na última hora foi impedido, e eu recebi todos os prefeitos, deputados, me fazendo um apelo, me emocionaram naquela reunião, viu? E eu não titubeei, certo de que o meu vice daria sequência. Mas a garantia é a palavra. É a palavra, né? E eu tenho palavra. Candidato, a segunda ninguém parte. Pode, né, ninguém pode dizer que um dia eu prometi, eu assumi um compromisso e não cumpri. O compromisso mais forte que eu assumi como homem público foi naquele debate das eleições de 2004, os 8 candidatos a prefeito, candidatos e candidatas, num debate na televisão, quando foi sorteado o item pavimentação, e cada um dava a sua opinião a respeito de pavimentação, e eu ali assumi um compromisso. Eu vou ser curto e grosso. Eleito prefeito, até o final do meu mandato, não deixarei uma rua hoje habitada sem asfalto. Os meus colegas de imediato reagiram, que aquilo era demagogia, que a prefeitura não tinha dinheiro. Eu disse, olha, eu sou um administrador experimentado, eu sei o que estou falando. Se o povo me eleger, eu vou cumprir. E cumpri. Eram 134 bairros de Goiânia sem asfalto. Nessa época do ano, a partir de maio, junho, durante o dia subia aquela nuvem de poeira, aquela nuvem vermelha nos céus de Goiânia. À noite, quando o sereno ia assentando essa poeira, penetrava nas janelas dos prédios do centro e amanhecia todas as casas de Goiânia emporcalhadas pela poeira. Hoje você não vê mais isso. Mas, de lá para cá, surgiram já mais uns 30 bairros, porque Goiânia cresce. Movimenta, né? Isso é Goiânia fato. Cresce. Agora, eu tenho falado em 2 anos. Se eu asfaltei 134 lá, em 2 anos eu vou asfaltar todos os que hoje estão habitados. A segunda parte da pergunta do Cláudio é sobre a região noroeste, especificamente o setor Primavera, o interesse dele. Uma vez que o índice de lá de assaltos e furtos é muito alto, falta vaga em creche e posto de saúde, segundo ele, precário, o projeto que o senhor teria para a região noroeste, especificamente, pergunta dele. Bem, eu devo dizer que tenho pela região noroeste um afeto muito profundo. Eu tenho um afeto, um amor muito profundo por Goiânia. Não fosse Goiânia acreditar em mim quando ainda jovem, elegendo-me vereador, isso 9 anos depois que eu cheguei aqui em Goiânia, fui morar em Campinas, 9 anos depois, Goiânia me elegia o vereador mais votado. 4 anos depois eu era eleito deputado. 3 anos depois eu era eleito prefeito. Bem, então, Goiânia não tivesse me abraçado, confiado em mim, Goiás não teria me conhecido como político. Goiás não tivesse me eleito governador, a República não lembraria de mim para ocupar as funções que eu ocupei a nível nacional. Mas muito bem, vamos aqui a Goiânia. Ele falou aqui no Parque Primavera. Exato. Eu quero estender mais, Vamos ali, lá no Boa Vista, no São Domingos, no Floresta, no São Carlos, e mais 2 bairros vizinhos ali, parte Bem, mas então, todos esses bairros existem porque eu sempre entendi que a casa própria é o primeiro item para dar dignidade à família, à criatura humana. Tanto é que Goiânia não tem favela, porque eu, quando prefeito, a primeira vez senti isso e comecei a construir vilas e mais vilas, Vila Redenção, Vila União, Vila Alvorada, Vila Canaã, e fomos por aí afora. Depois, quando o governador não descuidei de Goiânia, fomos construir Vila Mutirão, Jardim Liberdade, e esses respondendo ao Cláudio. E esses 5 bairros, viu? Nós compramos ali 3 propriedades rurais. Fizemos loteamentos mais modernos, todos de avenidas
viu? Larga segundo o número de ruas que dão saída para ela, todos, e distribuímos lotes com água e luz, que é o caso desses bairros mencionados por mim. E quando o prefeito, eu vim, asfaltei tudo e urbanizei as praças. São hoje os setores bonitos de Goiânia, são esses, que os lotes foram doados pelo governo quando eu era governador e quando prefeito. Bem, então, hoje eu conheço 2 problemas sérios. Primeiro, é o do CIMEIS. Sim. Porque nós vivemos uma realidade hoje diferente. É raro a mulher que não trabalhe fora ajudando o marido nas despesas da casa. É raro. Então surgiu esse problema. E com quem a família deixa essas crianças? Criou-se os Centros Municipais de Educação Infantil, que não foi criação minha, foi do meu antecessor. Bem, mas eu vi aquele programa e me apaixonei por ele. Eram 4.000, deixei com 12.000 crianças nos Centros Municipais de Educação Infantil. Construímos quantos naquela época? Bem, hoje a minha proposta é como já existe uma falta aí de mais de 6.000 crianças, segundo os levantamentos que me entregaram, que estão dependendo do CIMEIS, filhos de pais que trabalham fora. Então, vamos zerar esse déficit, viu, de vagas no CIMEIS. Mas tem uma outra questão. É da criança, porque o ensino infantil, nós temos que esclarecer bem, e o ensino fundamental são de responsabilidade constitucional das prefeituras, dos municípios. Bem, concluindo, mas então. tem a criança de 6 anos, que já sai do CIMEI, 7, 8, 9, 10, vai para o ensino fundamental. Essas crianças estudam de manhã, à tarde vêm para casa, e da casa vão para onde? Para a rua. Nem sempre aprender o que é conveniente. Então, nós começamos, na minha administração passada, a construir as escolas fundamentais e do ensino fundamental em tempo integral. E esse projeto paralisou. Nós vamos voltar a transformar o ensino fundamental em tempo integral para todas as crianças cujos pais trabalham fora. E para que essa criança passe o dia naquele ambiente sadio da escola, ou fazendo os seus deveres, se ele estuda de manhã. Vamos outra pergunta? Bem, agora vem aqui, quanto à segurança. A segurança pública, constitucionalmente, ela é de responsabilidade dos governos estaduais e do governo federal, viu? Os governos estaduais têm a responsabilidade, são os detentores da Polícia Civil, da Polícia Militar. Agora, a questão da segurança pública, que é o segundo item dessa indagação, é de calamidade pública em Goiânia. As pessoas estão sendo assaltadas dentro dos ônibus, as pessoas estão sendo assaltadas aí em pleno dia, por toda hora. Os lotes baldios, além de depósitos de lixo, são esconderijos de bandidos. A prefeitura tem a sua guarda municipal. Eram menos de 200, nós deixamos com quase 2.000. Naquela época. Mas a Guarda Municipal não podia usar a arma. Recentemente, o Congresso Nacional deu competência para as guardas municipais utilizarem armas. Então, nós já vamos colocar a Guarda Municipal não apenas para ficar vigiando os prédios, as escolas públicas municipais, mas nas praças, nos ônibus, nos lugares realmente mais importantes, além de câmaras de segurança instaladas nos pontos estratégicos da cidade, porque quando o assaltante, o bandido, ele sabe que está sendo filmado, ele se inibe e evita de agredir, de assaltar as pessoas. De forma que nós estaremos com a nossa atenção voltada para a segurança pública, para contribuir com o governo estadual nessa área da segurança pública, porque, na verdade, a população está prisioneira dentro de suas próprias casas. Candidato Iris Rezende, ao vivo na Vinha FM. Essa entrevista também com repercussão no diariodegoias.com.br. Você poderá acompanhar lá ao vivo também no nossos canais de vídeo, no Facebook e no YouTube. Ramon pergunta, que métodos ou propostas o senhor teria para melhorar o transporte público em Goiânia? Bem, outra questão séria que está a atormentar os usuários do transporte coletivo. Nós vamos. Quando eu digo que vamos,
não? É porque eu tenho conhecimento aprofundado dessa questão. A pessoa que me fez... Ramon. O Ramon deve se lembrar, quando assumi a prefeitura em 2005, a bagunça que estava o transporte coletivo de Goiânia. Eram aí 200 vans que as pessoas compraram ao arrepio da lei, criaram cooperativas e atropelando ônibus, atropelando van, até motorista assassinado naquela época. Bem, nós assumimos a prefeitura e colocamos ordem. No primeiro mês, abrimos uma licitação para todas as linhas de Goiânia, estabelecendo o preço da passagem que seria cobrado, estabelecendo que só seriam aceitos ônibus 0 quilômetro, com ar-condicionado, com dispositivo para cadeirantes, para idosos. E não demorou muito, 60, 90 dias, chegam a Goiânia 1.200 ônibus 0 quilômetros. A cidade ficou realmente gratificada com aquilo. Não se via uma queixa. E nós cumprimos aquilo que estabeleceu no edital. Anualmente, na data certa, corrigia-se o preço da passagem, levando em conta o custo dos insumos, salários, pneus, combustível, etc. Fizemos isso no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano. Não se viu uma queixa de um passageiro sequer durante os 5 anos em relação ao transporte urbano de Goiânia. Bem, quando nós deixamos, aí começaram a inventar moda. 60 mil passos para cá, mas não sei o que para lá, mas esse segmento não Como paga. Assim? Mas aquela coisa toda, em resumo. Não, me explica essa questão, por favor. O senhor está citando especificamente o quê? Não, o governo estadual e o governo, governo municipal. Isso aí não entra no composto da tarifa. Não, peraí. Não... Você não me deixou concluir. Mas nós estamos dialogando. Começaram a querer fazer política, viu, com o transporte urbano. Comprava 60 mil passes e não pagava as empresas. Esse segmento só paga metade. As gratuidades... E não pagava as empresas. As gratuidades que entram na tarifa... o passe do idoso, meio passe do estudante e outras gratuidades que compõem 17% do custo da tarifa desde o início e hoje também, já estavam no edital. Não estava no edital, não. Na época nós fizemos uma concorrência séria, viu? 5 anos sem o passe escolar metade não estava na licitação? Sem um reparo. Bem, então, o que aconteceu? Foram fazendo graça com o transporte coletivo. As empresas hoje, segundo consta, estão à porta da falência. A RAP Taraguá está em recuperação judicial. Compravam passes e não pagavam a empresa. Faziam uma graça daqui e não pagavam as empresas. Ficou nisso. Agora, quem assume um poder, seja ele municipal, estadual ou federal, esse poder, o detentor desse poder, o chefe desse poder, ele tem que ter atitude, ele tem que ter coragem. Mas o senhor criticava a criação de gratuidades, né? Não, a prefeitura quer dar passe grátis para o idoso, paga a empresa. A prefeitura quer dar 20% de desconto para o policial, paga a empresa. Quer dizer, tem que ser diferente. Agora, é aquilo... O senhor assume que precisa subsidiar a tarifa? O senhor faria isso? Não, eu vou resolver o problema do transporte incluindo coletivo, o subsídio? Como resolvi da outra vez, porque eu não sei qual é a situação anárquica incluindo o subsídio que se tarifa? vive hoje. Não, se a prefeitura precisar, viu? Achar que precisa de dar um desconto para o funcionário, ela tem que fazer o segundo caixa dela para no fim do mês pagar aquela graça que fez. Subsídio é uma das soluções para o sistema em todo o Brasil hoje. Mas bem... São Paulo subsidia em 2 bilhões por ano. E Sorocaba é uma das cidades de exemplo, subsidia em 50 milhões por ano. Tudo isso depende do poder, se é estadual, porque a questão do transporte urbano de Goiânia, ele é um composto do governo estadual
e dos governos municipais da Grande Goiânia. O governador nomeia o secretário da Câmara Deliberativa e o prefeito de Goiânia nomeia o presidente da CMTC. Então, essa Câmara delibera e a CMTC executa. Agora, as deliberações que forem tomadas, viu, se acha que um benefício precisa ser, esse poder que decide tem que ter o suficiente para remunerar. Porque não adianta você fazer tanta graça e daí a 2 anos está tudo anarquizado. As empresas reclamam que o sistema está com uma crise financeira. E não é só no Brasil. Eu acompanhei relatos de todo o país, o sistema está em crise. A verdade é o seguinte, vamos dizer aqui, é falta de competência dos governantes para resolver essas questões. Por que eu resolvi durante 5 anos e ninguém reclamou? Agora, é questão de estilo. Eu faço aquilo que o poder tem condição de cumprir. Eu vou dar aqui um exemplo para você. A diferença de estilo administrativo. Quando eu assumi a prefeitura de Goiânia... Nós já respondemos, Ramon, ou não? Já. No composto geral? Já. Você só vai introduzir uma outra... eu estou voltando a essa questão do transporte. Ok, então. Nós precisamos concluir para outras perguntas. Mas o que eu digo é o seguinte, o administrador ele precisa ter competência e ter coragem para tomar atitudes visando uma coisa só. O poder público existe para quê? É para promover o bem das pessoas. As questões comuns. Isso, promover o bem poder público das foi pessoas. Instituído porque era impossível que cada família tivesse um colégio, que cada família tivesse um hospital. Então, constituiu-se o poder público para cuidar da saúde da população, para cuidar das vias de acesso para a população, para a escola, para a população. Então, o poder público precisa entender isso. E fazer aquilo, porque, ao final, tudo sai do povo. Agora, por que comigo foi diferente? Porque, modéstia à parte, eu tenho competência para administrar mesmo o pouco recurso que, porventura, chegue aos cofres do poder público. De forma que é isso que eu dizia. Um dia, nós criamos hortas comunitárias. Lotes baldios, as margens das rodovias, aquela coisa e tal. Eu reunia a comunidade, essa cidade próxima das estradas, da periferia, reunia as famílias, era aquele mutirão no final de semana para cuidar da horta, cuidar da lavoura. Ao final do ano, todos tinham alimento suficiente. Veio um governo posterior, decidiu, achou que aquilo dava muito trabalho, porque a Emater, os técnicos do Estado ajudavam, achou que aquilo foi distribuir cesta. Bom, foi dar cesta. Vem outro, não é mais cesta, é cheque. E está aí essa situação difícil que o poder público vive. O administrador, ele tem que ter responsabilidade, competência e espírito público. Candidato, vamos fazer relações públicas aqui? O Einstein Paniago só mandou um bom dia, não tem nem pergunta. O Vonivá, pai do Andrei, também só mandou um bom dia. Então, esses eleitores que só mandam bom dia, a gente devolve bom dia para eles, né? Bom dia. Então, obrigado pela audiência. E eu quero, ao receber o bom dia, fazer o apelo, né? A eleição é no dia 2. Acho que esses 2 votos aqui já estão... Acho que já estão garantidos. Perfeitamente. Agora, candidato Iris Rezende, ao vivo na Vinha FM, nós, ao acompanhar aí o desenrolar, né, do processo eleitoral, o senhor enfatizou agora transporte coletivo, o senhor enfatizou questões que envolvem a área da saúde também, educação, dos CMEs. Nós acompanhamos, e o processo ele tem naturalmente um momento de debate. Até agora o senhor não foi aos debates. Os várias localidades. O senhor tem um momento na campanha que vai participar dos debates, nesse primeiro turno? Uma coisa interessante, eu recebo convocação para debate, viu? Hoje à tarde para amanhã de manhã. Não é possível, eu tenho uma agenda. Isso aconteceu? Muito. Eu tenho... Não, porque muitas emissoras chamam para debates, para as entrevistas, mas marcam com antecipação, a gente coloca na agenda. E eu não posso suspender um compromisso já assumido, viu, para ir a um debate. Então tem que ter ordem. E está ocorrendo nessa campanha
o inédito. Nunca houve na história política do Brasil uma campanha tão rápida. Essa é a novidade, né? É a novidade. Então, mas tem que se adaptar, né? Nós temos que controlar esse tempo, porque se eu ficar aqui debate, eu não vou fazer a caminhada, eu não vou sentir o povo na rua, eu não faço a carreata, eu não vou ao comício, eu estou aí em conferência, ainda anteontem eu estava me debatendo com 50 presidentes de centros acadêmicos da Universidade Católica, quer dizer, então, nessa hora, se tenho tempo, se eu fui comunicado com antecipação, como foi o nosso caso aqui, eu ponho na agenda e não ponho outra coisa. Mas receber o convite para um debate, viu? E você sabe muito bem o que é debate. E, por outro lado, eu entendo também uma coisa. Um processo de preparação que e, custoso. Por outro lado, né? eu entendo uma coisa. Sim. O Goiânia me conhece da cabeça aos pés. Goiânia sabe como eu me comporto na administração. Significa o quê? Não, significa que os demais candidatos não são conhecidos administrativamente. Então, eles precisam de participar dos debates. O senhor não precisa? Para mim, não, o povo me conhece demais. Agora, quando somos comunicados com antecipação, eu comparecerei, estou aqui presente hoje. Agora, candidato, temos uma disputa nova, né? Agora, em que o senhor disse dessa situação da campanha mais curta, o senhor, do mesmo modo, a campanha sem financiamento de empresas, essa nova realidade, o senhor aprova esse tipo de campanha ou o senhor mudaria ainda? Ou o senhor proporia uma mudança? Olha, eu nunca fui gastador em campanha política, porque para mim o grande pecado da política nacional é o excesso de dinheiro em campanha. Eu fui vítima disso inúmeras vezes, quando eu disputei eleição para governador e tudo. De forma que eu entendo que tem que botar ordem. Desse jeito tá bom. Eu não sei se uma campanha tão curta, né, seria o ideal. Ela poderia ter aí pelo menos 60 dias de campanha. Agora, quanto à escassez de dinheiro, desde que a Justiça Eleitoral acompanhe de perto os gastos para evitar a Caixa 2, eu acho que excesso de dinheiro em campanha é até desviar a atenção do povo, muitas vezes, com prejuízo político-administrativo no futuro. Depois de tantas disputas, qual é a diferença do eleitor de 10, 20 anos atrás com o eleitor de hoje? O senhor percebe diferença? Não, mudou muito. Olha, eu sou do tempo, você não era nascido. O único meio de comunicação era a carta, ou então o encontro pessoal. Né? De repente, a carta era o e-mail. De repente veio o rádio, já foi um avanço. Depois veio a televisão. Para você ter uma ideia, eu fui ver televisão pela primeira vez na minha vida, eu estava com 17 anos, numa viagem que eu fiz a São Paulo, acompanhando uma carga de manteiga. Meu pai tinha aqui uma fábrica de laticínios, viu? Seu Pilostro. Eu acompanhei até São Paulo, fui ver televisão pela primeira vez no saguão do hotel, ali à noite. Você veja, com 17 anos. De 10 anos para cá, esses instrumentos de comunicação social, viu? Olha, revolucionou a informação. Hoje, meninos, crianças de 2, 3 anos já estão manipulando aí o celular, já começa a dar notícias para o pai de coisa que os pais nem sabiam. Bem, então, a comunicação, ela vai favorecer ainda mais as campanhas políticas, porque a população bem informada, ela pode errar menos. Porque, na verdade, eu tenho falado, a população precisa de estar atenta permanentemente com as questões políticas. Por que nós lutamos? Você era menino e já lutava pela redemocratização do Brasil. É porque a democracia é o único regime em que o povo, o pai, a mãe, o jovem, define o seu destino, o destino do seu filho com as suas próprias mãos. Agora, vem aqui. Quando era ditadura e saía um pilantra aí a fazer negociata, aquela coisa, nós culpávamos os generais que tinham nomeado esses pilantras. Mas hoje, quem é que nomeia esse povo aí? É o povo, através do voto.
Então, nós temos que começar a chamar a atenção do cidadão que o voto, o direito do voto, é um patrimônio inestimável que cada criatura tem nas mãos para definir o futuro dos seus filhos. Esse quadro que foi exposto agora ao povo por esse juiz do Paraná, o juiz Moro, viu? Isso serve de exemplo para nós, porque a maioria desses picaretas que estão espalhados por esse Brasil lá fora, nas prefeituras, nos governos, na área federal, municipal, nos parlamentos, foram colocados pelo voto popular. Então, o povo tem que aprender a pesquisar a vida de cada pessoa que vem pedir o voto em época de eleição. Ou faz isso, ou a gente não sabe o que vai ser o destino desse Brasil. Hoje o eleitor está fazendo isso, né? Está pesquisando bastante. Tem que fazer. Isso é fato. Candidato Iris Rezende, obrigado pela gentileza da entrevista, pela visita. O senhor está até suando de tanto falar, não é verdade? Um bom dia e até uma próxima oportunidade. Olha, Alair, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade, agradecer aqui a Rádio Vinha, essa emissora tão simpática, viu? Exemplar. Quero agradecer a atenção dos ouvintes. Eu apenas achei o espaço de tempo pouco. Não sei se é porque eu converso são 30 demais. minutos. Hein? Eu não sei se é porque eu precisava que era de um dia para nós discutirmos as questões dessa cidade, as questões deste país. Mas agradeço muito a atenção dos ouvintes e quero aqui fazer um apelo. Entenda que na sua mão, eleitor, está o futuro do seu filho, o futuro do seu neto e o seu próprio futuro. De forma que, quando eu me coloco como candidato, é por amar esta cidade, é por querer bem a essa população, que me recebeu aquele jovem com 15 anos, vindo da roça para cá, e 9 anos depois me elegia o vereador mais votado, deputado e prefeito. Eu amo esta cidade e amo este povo, e sou um eterno comprometido com esta cidade. É por amor a Goiânia é que eu me apresentei agora como candidato e tomei uma atitude. Eu agora não vou encerrar a carreira, não. Eu só vou encerrar o dia que Deus me chamar. Para com essa história logo, o dia logo, que né? Deus me chamar para o seu reino. E aí para com essa história encerrou. de Mas enquanto Deus me der vida e saúde, eu estarei aqui de mãos dadas com o povo, lutando sempre por um dia melhor para todos. Obrigado, bom dia. Obrigado. 8h10, o Jornal Realidade. A seguir volta com mais informações. Tem debate em Aparecida de Goiânia hoje entre os candidatos a prefeito. Uma promoção da sessão da OAB de Aparecida. Estarei lá. Daqui a pouco mais informações sobre esse assunto.